Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos voltando aqui então para nossa aula aí, da nossa primeira atividade aí da disciplina de Excel intermediário, né? Então, muito bem, a primeira aula foi uma aula um pouquinho mais introdutória, para vocês pegarem um pouquinho o dinamismo da coisa, o dinamismo da planilha, para vocês entenderem onde que a gente quer chegar com essa planilha. Foco muito aqui, tá? Sempre é muito importante a gente entender o que a gente quer fazer com a informação que a gente está querendo prestar, analisar como é que isso está interligado com a nossa empresa, né? Como é que a gente está querendo fazer essas linhas de raciocínio, tá? A aulinha agora, que a gente vai ter ela um pouquinho mais rapidinha, mas ela é muito importante, tá? Vocês vão aprender aqui itens que eu julgo serem de extrema necessidade, ainda mais quando a planilha ela é grande e tal. Então, prestem atenção, tá? Sempre com aquela ideia. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. E se você já está um pouquinho mais avançado, avancem o vídeo, né? Assista numa velocidade maior, tá? Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Bom, então na última aula aí a gente aprendeu o nosso famoso C composto, né? Clicando aqui, né? Nosso C composto, onde o que vem a ser o C composto? É o nosso teste lógico com mais de uma hipótese, né? Que é o que a gente aprendeu lá no primeiro módulo, uma hipótese. E agora a gente colocou mais do que uma hipótese dentro da mesma célula, tá? Vem a ser o nosso C composto, beleza? O que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? São coisas teoricamente bem tranquilas, assim, no nosso ver, assim, não é nada tão difícil que nem a formulazinha do C composto para te entender a lógica e tal, mas é muito mais uma construção de conhecimento da planilha. Então tá. Porque depois eu vou explicar outras questões um pouquinho mais difíceis, mas eu vou tudo no seu tempo, beleza? Então, devagarinho a gente vai resolvendo essas situações. O que eu vou ensinar para vocês agora? Uma formulazinha, tá? Que a gente chama ela de subtotal. Tá? Subtotal. Não, mentira. Antes do subtotal, eu vou ensinar para vocês a organizar a planilha de vocês. Desculpa, vamos voltar aqui. Então, para organizar a planilha de vocês, uma coisa que é importante quando tu vai entregar a planilha é que ela não esteja jogada de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho uma lista de nomes, por exemplo, aqui onde eu tenho o João, a Amanda, Camila, o Christian, o Alexandre, o Daniel, a Bruna, eu gosto de que isso esteja em ordem alfabética, por exemplo, tá? Pode ser toque meu, pode ser tique meu, mas eu também acho que a pessoa que vai receber a informação vai gostar de ver uma informação um pouquinho mais organizada, tá? Então, o que eu quero que vocês façam aí na planilha de vocês, tá? Eu quero que vocês selecionem, por exemplo, uma pessoa aqui, ó, o Gabriel, né? Vamos selecionar o Gabriel aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, tá? Vocês estão vendo que tá tudo fora de ordem, né? Eu vou ensinar vocês a classificar aqui do A ao Z. Tanto é que o nome é classificar de A a Z, o nome dessa ação, tá? Mas o que essa ação faz? Ela faz o seguinte, ela faz que aqui, por exemplo, a Amanda, que provavelmente vai ser uma das primeiras, não sei mais se tem alguma que começa com alguém que comece com A que vem antes de Amanda, mas, por exemplo, ela vai ir lá para o topo da tabela, tá? Mas não é só o Amanda, não adianta nada só o Amanda ir para o topo da tabela, se todos os dados que estão juntos, né, todas as informações da tabela que pertencem a Amanda não forem junto com ela. Tá? Então aqui, por exemplo, a Amanda, ela é uma vendedora da filial de São Paulo e ela vendeu no nosso período analisado R$ 27.450. E a Amanda, ela está abaixo da meta, tá? Para mim não adianta nada eu simplesmente vir aqui e colocar a Amanda para cima e não trazer junto essas informações, porque daí eu vou estar acabando burlando a minha planilha de origem, né? Te lembra que a gente pegou essas informações lá do nosso sistema, né? Aquele nosso relatório gerado lá pelo sistema que a gente exportou a nossa planilha? Então, a gente vai estar modificando a informação, a gente não quer fazer isso. A gente só quer organizar, tá? Para a tabela ficar mais bonita.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Gabriel, tá? E a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai pegar o Gabriel e vai copiar e colar as informações dele. Porque depois a gente vai bater a nossa ação, se ela deu resultado ou não, tá? Então, vamos organizar isso aí, ó. O Gabriel aqui, ele é da filial do Paraná, ele é um vendedor, ele vendeu 68.596 e ele está na meta, né? Ele bateu a meta, tá ok? Tudo certo com o Gabriel. Então, eu vou organizar aqui e vamos ver se essas informações aqui que eu selecionei aí para vocês, se elas batem, tá? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, a gente seleciona na coluna vendedor, como a gente quer classificar pelo nome das pessoas, a gente seleciona a coluna inteira, aqui ó, do João Paulo, que está lá na nossa célula G8 em localização, até o nosso G54, beleza? Que é a Sara. A gente seleciona tudo, vem em classificar e classificar de A a Z. Quando a gente clicar em classificar de A a Z, vai abrir essa janelinha aqui, ó, aviso de classificação. O que você quer fazer? Você quer expandir a seleção ou continuar com a seleção atual? Quando eu clico em continuar a seleção atual, aqui é uma parte muito importante quando a gente vai fazer a classificação, tá? Quando eu clico em continuar com a seleção atual, eu estou dizendo o seguinte, eu só quero classificar as células selecionadas. Aí é que está onde a maioria das pessoas erra. Eu tenho que aqui dizer que eu quero expandir a seleção. Quando eu falo isso, eu digo para o Excel o seguinte, eu quero que tu pegue toda a área onde tem essas células que foram selecionadas dentro da minha planilha. Eu quero que tu mexa na coluna filial, na coluna valor e na coluna status também. Então eu tenho que clicar em expandir a seleção e não continuar a seleção onde eu estou simplesmente analisando a coluna vendedor. Beleza? Então, expandir a seleção e classificar. Ó, errei. Tinha Alexandre antes de Amanda. Mas, muito bem. Tá aqui, ó. Classifiquei de A a Z. Todo mundo lembra que a gente separou lá o Gabriel? Vamos ver se a gente pegou e levou todas as informações juntas, tá? Ó, eu vou aqui só dar um Ctrl Z para vocês verem como é que estava. E ó, como é que ficou. Beleza? Muito bem. Vamos ver aqui o Gabriel. O Gabriel, ele é do Paraná. Ok. Ó, Paraná. Vendedor Gabriel. Quanto que ele vendeu? R$ 68.596. R$ 68.596. E ele bateu a meta. Beleza? Gente, isso aqui é muito legal, tá? É muito, muito bacana. Tá? Até vou excluir isso aqui já, porque a gente já viu que deu certo, tá? Ficou mais organizada, né? Vamos falar a verdade aqui, ó. Númerozinho assim, ó. Nomezinho bem classificadinho, ó. Alexandre, Amanda, Augusto, Bruna, Bruno, Camila. De novo, gente, tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês podem usar depois na vida profissional de vocês. Então tá, quem aqui notou que quando for fazer uma chamada, né, quer fazer uma chamada, sei lá, trabalha dentro de uma escola talvez, ou trabalha num setor e tem que listar o nome de pessoas, quem aqui notou que não precisa se preocupar com ordem alfabética quando for fazer isso? Beleza? Isso aí. Quero que vocês tenham esse senso crítico de vocês avançado aí, tá? Então aqui já tá tudo organizadinho, tudo certinho, né? Então, vamos lá. Pau na máquina que a gente tá falando antes, tá? Muito bem. O que que a gente vai, então, o que que a gente aprende aqui? Classificar, certo? O que que a gente vai aprender agora, tá? Uma formulazinha bem bacana, tá? Que ela vai ser utilizada com uma outra ação, tá? Eu vou fazer isso, tá? E depois eu vou apagar essa fórmula que vai ficar aqui embaixo, tá? Que a gente não vai usar ela depois, mas ela é muito importante quando a gente está fazendo algumas análises, tá? Que eu acho que é onde eu quero bater com vocês hoje, deixar bem frisado, tá? Muito bem. O nome da fórmula é subtotal.
subtotal. O que essa análise faz, essa análise do subtotal? Depois disso, vocês vão aprender os filtros. E o subtotal é muito importante na utilização dos filtros. Por quê? Porque conforme eu vou mexendo nos filtros, eu consigo fazer análises. E para eu conseguir fazer essa análise, eu preciso dessa fórmula do subtotal. Tá? Essa minha fórmula do subtotal, como é que ela é calculada? Tu vai botar lá, igual sub. Olha, ó, aparece aqui, ó, subtotal. Cliquei 2 vezes, tá? O subtotal ele me permite que eu possa fazer as seguintes funções: a média, o continuum, o conte valores, o máximo, o mínimo, o múltiplo, o desvio padrão. Lembra tudo? Isso aqui, um pouquinho disso aqui a gente aprendeu lá no básico, né? Todo mundo lembra? O que eu vou querer utilizar aqui? Eu vou querer utilizar a soma, tá? Então, eu estou dizendo que dentro do subtotal, eu vou querer que o meu subtotal some. Tá ok? Tudo certo? Não é uma redundância. Eu quero isso realmente, tá? Ponto e vírgula. E aqui eu vou pegar e vou selecionar o que eu quero que ele some. Tá? Todo o meu campinho ali que vai do H8 ao H54. Fechei o parênteses. Enter. Muito bem. Me deu um total aqui, tá? Vou deixar aqui com as minhas bordas, né? Vou até colocar um negrito aqui também, tá? Aqui é importante vocês verem que este valor aqui, que a gente colocou de 2.359.000, é a nossa soma, né? Ah, Gabriel, mas então por que tu não colocou a soma aí para analisar o subtotal? Calma. Calma, olha aqui, ó, tá avaliando, tá batendo, ó. Teste lógico, eu gosto muito de teste lógico, né? Esse é igual a esse. O Excel fala contigo, olha ali, ó. O Excel diz até verdadeiro pra ti. Pessoal, é isso aí, tá? Sempre que a gente for fazendo mais coisas, vocês vão pegando o jeito, ó. Isso aqui é um teste lógico de brincadeira, mas pensa isso aqui numa tabela aí de 5.000 linhas, onde tu tem que ver se o item tá certo com o item e tu tem um número grande do tamanho, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas nesse número, mais as depois da vírgula. Esse verdadeiro aqui salva mundos, tá? E é ridículo a fórmula, né? Mas beleza, vamos lá. Vou tirar aqui a minha soma também, que a gente não vai usar, mas só mostrei para vocês que hoje, agora, na situação atual que está aqui, o subtotal é igual à soma, R$ 2.359.283. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que todos esses meus vendedores, né, que vêm a ser os meus vendedores totais da minha empresa, eles venderam R$ 2.359.283. Ou seja, o meu faturamento deste período analisado, vamos colocar aqui que é o mês, é R$ 2.359.283. Beleza? O que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? Eu vou ensinar vocês a filtrar, tá? Muito bem. Deixem o subtotal aqui de lado um pouquinho, tá? E a gente vai filtrar agora, tá? Vou até pintar o meu subtotal lá de roxo com a famosa cor branca, tá? Vocês sabem que eu gosto de números de formatação um pouquinho mais ousada. Vamos lá. Como é que a gente coloca o filtro, tá? O que vem a ser o filtro e como é que a gente coloca o filtro? A gente geralmente utiliza o filtro quando a gente quer analisar itens em separado, tá? Ou seja, eu tenho lá uma planilha lá com 7.000 itens, mas eu quero olhar só o item número 3.252. Muito bem. Boto um filtro e dou um jeito de achar o 3.252. Aí, com base nisso, eu vou analisar apenas a linha que compete ao filtro, tá? Muito bem. Bom, e como é que eu faço então para eu conseguir colocar o filtro, né? Depois que a gente já sabe para que ele é utilizado, tá? Eu vou selecionar o cabeçalho das minhas colunas, né? Então eu vou selecionar aqui filial, vendedor, valor total e status, tá? Eu venho aqui do ladinho, ó, no mesmo lugar onde eu classifiquei, tá? Aqui na minha edição, ó, dentro da minha página inicial, tá? Bem no mesmo lugar onde eu classifiquei antes do A a Z, eu venho e clico e venho aqui, ó, filtro. Ó, vocês reparem que quando eu cliquei no filtro, tá? Vieram aqui, eu vou até colocar aqui com nossa canetinha, tá?
Vocês reparem que quando eu cliquei aqui no classificar e filtrar, tá? Veio essas caixinhas para cá, tá? Essas caixinhas aqui nada mais são do que os filtros, tá? Então é nelas que eu vou vir depois com o mouse, selecionar e escolher aquilo que eu quero, beleza? Vamos lá. Bom, tá, coloquei os meus filtros aqui, né? Tá aqui selecionado, muito bem. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou entender para que servem os meus filtros, tá? Bom, vamos supor que eu quero analisar aqui todos e aqui eu já estou me encaminhando para a conclusão do porquê que é necessário o filtro, tá, gente? Então, por favor, prestem atenção porque agora eu vou fazer uma divagação com a análise, tá? Muito bem, eu estou querendo dizer que aqui, por exemplo, eu posso não querer analisar todos os meus vendedores e apenas o Gabriel. Então eu venho aqui, clico na minha caixinha, tá? E venho aqui, ó, pesquisar. Eu posso escrever só o G, vai vir todos que tem G no nome. Eu posso escrever o Gabriel, vai vir aqui o Gabriel e, ó, e dou um OK. Olha ali, ó, vai aparecer só o Gabriel. Não olhem agora para o subtotal, tá? Esqueçam essa partezinha aqui agora, tá? Mas, ó, vai mostrar que o Gabriel é do Paraná, que ele é um vendedor e que ele vendeu 68.596 e que ele tá na meta. Opa, tá legal pro Gabriel, né? Tá tudo certinho, né? Então, tá tudo certo. Venho aqui, seleciono tudo e a planilha volta ao normal, tá? Muito bem, eu consegui então ver que eu consigo selecionar qualquer um dos meus vendedores aqui. Ah, a Ramona, como é que tá a Ramona? Ah, a Ramona, que é lá de São Paulo, ela vendeu 45.879 no mês que a gente está analisando. Então ela está na média, tá? Bom, pessoal, vamos ter uma atenção lá com a Ramona, ver quais estão sendo as dificuldades da Ramona. Por que não está conseguindo vender mais ou menos, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer com ela, tá? Vamos tentar ajudar ela lá, tá? Muito bem. Essa é um tipo de análise. Vamos supor que o chefe de vocês, ele vem lá e diz o seguinte, ó, sabe o Felipe lá de São Paulo? Gabriel, tira lá pra mim um relatório, eu quero saber quanto que o Felipe lá de São Paulo vendeu. Pá, eu vou ter que ir lá no sistema, lá onde eu importei os dados da minha planilha para pegar quanto que o Felipe vendeu, que ele quer lá de São Paulo. Não, pera aí, não faz isso. Vai lá na tua planilha, filtro, seleciona tudo, escolhe Felipe. Tá aqui, Felipe, tu vendeu 25.487. É isso aqui que tu vai entregar pro teu chefe, ok? Então diz, ó, Felipe vendeu isso aqui. Aí teu chefe vai dizer o seguinte, ó, demite o Felipe que ele tá abaixo da meta. É isso aí que ele vai fazer. Não é assim, não é tão no modo hard aí, né? Vamos ver quais são os problemas do Felipe e vamos tentar resolver, tá? Mas isso é uma forma de analisar utilizando o filtro a gente consegue segmentar, pesquisar mais fácil, tá? Muito bem, essa é uma parte do filtro. Mas agora, Gabriel, então o que tem a ver o subtotal? Bom, agora a gente vai fazer as análises do subtotal. Gente, você sempre tem que imaginar quando a gente está fazendo essa construção em situações operacionais, tá? Vamos supor, por isso que eu vou fazendo suposições aqui com vocês quando a gente vai fazendo essa construção, tá? Muito bem. Vamos supor que eu sou o gestor e eu peço para um funcionário que ele me emita lá na minha planilha, que ele me informe, que ele me dê um relatório de quanto que a filial de Santa Catarina vendeu, tá? Muito bem. Vocês concordam comigo que com o filtro eu também consigo fazer isso? Ó, eu venho aqui, filtro, desmarco todas as caixinhas, todas as opções, seleciono apenas Santa Catarina. E ó, o que a planilha fez aqui agora, tá? O que ela fez aqui? Vamos lá. Eu quero até selecionar mais cores. Vou pegar aqui esse vermelhinho aqui. O que a planilha fez aqui quando eu coloquei
quando eu mexi nessa parte do filtro aqui, tá? Ela pegou aquela minha planilha enorme e selecionou apenas os meus funcionários da unidade de Santa Catarina, tá? Apenas esses funcionários foi o que ela selecionou, tá? O Alexandre, o Augusto, a Bruna, o Bruno, o Carlos, o Guilherme, a Morgana, o Murilo, o Rafael, a Rafaela, o Ramon, o Rodrigo e o Vinícius, tá? E seus respectivos valores, tá? E os seus respectivos valores aqui, ó, tá? O que que eu estou dizendo aqui, tá? Com isso, o que que a nossa fórmula do subtotal ela fez, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui. Ela somou todos os, somou todos os vendedores de Santa Catarina, tá? Me disse que em Santa Catarina eu faturei 639,395, tá? É isso que a planilha me mostrou. Como que ele fez isso? Através do subtotal. Lembra que quando a gente criou lá a fórmula do subtotal, tá? A gente utilizou o 9, tá? Que é a soma. Se a gente tivesse utilizado outro número, por exemplo, que fosse referente à média, ele teria me dado aqui a média. Mas não foi isso que a gente fez. A gente selecionou a soma. Beleza? Tá? Então tá, vamos colocar agora no caso prático, onde o chefe foi lá e pediu quanto que vendeu a filial de Santa Catarina. Tá aqui, ó. 2 minutinhos, vocês estão com a informação na bucha para ele, tá? Eu vou apagar aqui só porque eu não tô conseguindo ver o número direitinho. Tá? Tô com o número na frente para ele aqui, ó. 639,395. Gabriel, eu consigo colocar mais de um filtro na mesma análise? Consigo sim. Vamos lá, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Só apagar aqui, vamos ver se depois ela volta. Acho que volta, né? Mas aqui, por exemplo, ó. Muito bem. Estamos analisando apenas a filial de Santa Catarina. Sabemos que a gente vendeu, sabemos que vendemos 639.395. Muito bem, mas agora eu quero fazer o seguinte. Eu, matriz, quero dar uma bonificação só para aqueles meus funcionários que atingiram a meta lá de Santa Catarina. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o meu filtro aqui de Santa Catarina, vou vir aqui e vou selecionar apenas quem bateu a meta, que foram, né? O Augusto, a Morgana, o Rafael e o Ramon. Para esses aqui, manda lá R$1.000 a mais para esse pessoal aí, tá? É isso que o filtro está me mostrando aqui. Ah, contrário. Agora eu quero saber só quem está abaixo da meta e quem que eu vou ter que descascar, né? Porque, porra, a empresa precisa de faturamento. Eu preciso que todos os meus vendedores, eu preciso que todos eles vendam, né? Eu deixei aqui o valor aqui só para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Mas eu preciso que todos eles vendam, tá? É isso que eu preciso fazer. Então vamos lá, eu vou ter que vir aqui conversar. Alexandre, o que está acontecendo? Bruno, o que está acontecendo? Guilherme, o que está acontecendo? Rodrigo, o que está acontecendo? Por que vocês não chegaram nos R$45.000? Por que vocês não chegaram nos 45? O que aconteceu? Vamos ver, vamos analisar. Ó, tô dando um aviso para vocês. Se isso continuar assim, gente, não vai dar mais para trabalhar com vocês. Vocês entendem? Entendem? Por que eu acho tão importante a gente sempre entender o que a gente quer fazer com a nossa planilha? Olha quanta coisa a gente pode tirar daqui. Quem é que está na média? Por que eles estão na média?
Pessoal, números jogados numa tela é simples, é fácil, mas é interpretação. E o que a gente pode fazer com essa construção? Né? Isso aqui envolve diretamente o planejamento estratégico da empresa. Eu vou pegar todo mundo que está na média, eu vou lá resolver a situação lá de Santa Catarina. Tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, eu vou aproveitar só o filtro para a gente ter só um comparativo agora. Tá? Só para a gente dar um andamento aqui com a questão dos filtros, porque eu quero separar, como vocês sabem, a gente tem aqui 4 filiais, né? A gente tem Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Aqui, já que a gente está só com Santa Catarina, vamos trazer aqui, eu vou trazer aqui para o ladinho, né, um informativo de quanto que deu cada unidade, tá? Só para a gente poder usar mais um pouquinho do filtro, tá? Vamos lá. Então, eu vou dizer que Santa Catarina, né? Santa Catarina, né? Faturou então RS 639.395. Tá? Beleza? Vamos lá, vamos usar mais um filtro aí. Vamos ver agora quanto que vendeu a próxima filial, que foi o Rio Grande do Sul, né? Ó, Rio Grande do Sul vendeu 545.644. Tá? Então aqui vamos colocar até de outra corzinha. Tá? Opa. RS. Agora o cifrão 545.644. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos colocar um outro filtro. Vamos colocar agora o Paraná. O Paraná vendeu aqui, ó, 719.236 PR 739. Opa, RS 719.236. Eu estou fazendo isso aqui justamente para vocês analisarem, que olha como, conforme a gente vai fazendo, vai mudando aqui, ó. Vai mudando o nosso subtotal aí que a gente colocou lá. Formulazinha simples pra caramba que a gente olha, tem gente que não usa, que daí fica apanhando para fazer as fórmulas, né? Vamos lá. O último, São Paulo, né? Essa metrópole aí, São Paulo, ó. PI 455.008, tá? São Paulo 455.008. Então vamos lá. São Paulo 455. Opa. Aqui é um ponto 008. Beleza, tá? O que a gente conseguiu ver aqui nesse filtro, tá? Os valores que cada uma das unidades faturaram nesse nosso período aferido, tá? A gente conseguiu ver que a principal é o Paraná, depois em segundo lugar é Santa Catarina, depois em terceiro lugar é o Rio Grande do Sul e lá na lanterninha São Paulo. Gente, a gente é o gestor da empresa, somos as pessoas que fornecem os relatórios. O que a gente vai fazer para ajudar São Paulo? Onde que eu vou colocar o meu plano de ação para o Paraná? Bom, o Paraná talvez eu não precise me dedicar tanto, porque está sendo o meu principal unidade que eu estou faturando, né? Mas, pô, São Paulo, não dá para aceitar um valor quase que, a gente vê aqui já na análise, quase que a metade do faturamento do Paraná. O que a gente está fazendo de errado? Por que o nosso produto não está vendendo tanto lá? Né? Gente, gestão de planilha, tá? Por quê? Ah, Gabriel, mas isso que a gente está analisando aqui, se a gente for trazer para o Excel,
é uma parte muito simples. Sim. Por que a gente não viu isso lá no básico? Porque a gente tem que ter maturidade de planilha, maturidade de análise de planilha. Isso é nível intermediário. Tá? Maturidade para tomar decisões, maturidade para construir filtros. Para a gente construir análise do filtro. Poxa, é uma coisa tão simples aqui, ó, classificar e filtrar. Gente, isso aqui é simples. Mas a interpretação da planilha não é uma coisa simples. Tá? O que eu vou fazer com a informação, como eu vou passar, não é. Tem que ter vivência da planilha. Entender que com a combinação, às vezes, de um filtro, esse mais esse, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso passar N informações. Tá certo? Bom, aqui eu também quero só, para a gente já ir para os finalmentes da nossa aula aí sobre filtros e classificações, né? Eu quero dizer para vocês que a gente pode até, quando a gente está fazendo um filtro e a gente quer somar, por exemplo, aqui eu quero somar duas filiais, né? Aqui no nosso caso de Santa Catarina e a do Rio Grande do Sul, não, e a do Paraná, que foi nossos maiores vendedores, ó, eu posso ver aqui que no subtotal eu posso colocar isso no filtro, ó, e ele vai me dar o valor do somatório dos dois, tá? Então, até aí tá tudo tranquilo, né? Acho que mais uma parte que é interessante é ver quanto que foi, ou melhor, quanto que foi o total na nossa planilha que bateram as metas, né? Então, assim, a gente vê que tem quantas pessoas que bateram as metas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas, tá? Bateram a meta. Manda presente para essas pessoas aí, tá? Quantas pessoas eu tenho que ficar de olho que não bateram a meta, né? Vamos contar aqui, deixar o Excel contar para nós aí. 15 pessoas não bateram a meta, né? Vamos lá. 15 não, né? Ou melhor, vamos colocar aqui o nosso abaixo, né? Abaixo, né? E dezoito na média. Vamos somar 14 mais 15, né? Se a gente não quiser botar o Excel para somar pra gente, né? 14 mais 15, 29, mais 18 dá 37, 47, tá? Vamos ver se tá certo aqui. 7 dá 17, vai 1, isso aí, 47. Soma com o nosso total lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes, tá aqui, vamos ver se dá o nosso total de funcionários, né? A gente conferir a nossa soma, já que o Excel faz isso para nós, né? A gente fez a soma lá, deu 47, né? Mas, muito bem, o que eu quero bater o ponto aqui, ó? O que a gente consegue ver aqui com esse filtro? 14 pessoas vão ganhar bonificação. 18, se liga, quero mais. E os 15, o que vocês fariam com os 15, né? Plano de ação aí para melhorar. Ou tchau, obrigado. Gente, é o mundo, tá? É onde a gente vive, onde a gente trabalha, né? Planos, metas, planejamento estratégico, tá? É por isso que vocês estão aqui. Porque vocês querem ser os caras que estão sempre batendo meta,
sempre estão sendo mais eficientes, sempre estão tendo mais conhecimento, sempre estão rendendo mais. É por isso que vocês estão aqui, tá? Aqui com a gente da Top Invest. Não tem um outro motivo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Indo para os finalmente da nossa aulinha aqui sobre classificação e sobre filtros, tá? Aula simples, né? Mas com muito conteúdo, muita qualidade de conteúdo aqui, tá? Então a gente aprendeu aqui nela classificar. A gente aprendeu aqui nela filtro e o subtotal. Essas três coisinhas aqui. Esses três conteúdos muito importantes, tá? Que vocês viram quantas análises que a gente pode fazer com essas fórmulas simples. De novo, tem muitos cursos por aí que, porque eu tenho um Excel intermediário que eu faço PROC C, PROC V. Vocês vão aprender também, calma, tudo no seu tempo. Mas essa ideia, esse conhecimento que eu estou tentando passar para vocês de interpretação, de análise, de dar o seu melhor, esse aculturamento que eu posso dizer, isso vocês não têm em um Excel intermediário normal, tá? Porque é muito importante que vocês tenham o conhecimento e saibam para que serve a ferramenta, mas principalmente saibam expressar o conhecimento de vocês, do que vocês não saberem dar o devido valor para o material que vocês produzem, tá? Então eu entendo que sim, esse conhecimento aqui ele é simples, mas as análises possíveis não são, tá? Pessoal, beleza? Então assim, eu finalizo a aula aqui, por aqui, tá? A gente ainda vai continuar com essa planilhazinha aqui do nosso relatório de acompanhamento de vendas por unidades. A gente vai continuar trabalhando nela, porque a gente vai agora sim pegar uma partezinha um pouquinho mais crítica com relação a fórmulas, tá? Vamos utilizar ainda a mesma base, tá? Mas tudo que foi aprendido aqui, nada não será utilizado, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês por favor entrem em contato, tá? Não deixem de sanar suas dúvidas, tá? E estou à disposição aí, certo? Até mais, até a próxima aula. Grande abraço.